Boa tarde, nível 2. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o trânsito na cidade, porque a nossa próxima unidade do livro Experiência chama Transitando na Cidade. E daí nós vamos falar sobre o trânsito, como cada pessoa deve comportar no trânsito da cidade. Se vocês quiserem acompanhar a professora, pegue o livro Experiência e abre na página 52. Vamos lá? Transitando na cidade. Transitando na cidade? O que é isso, professora? Primeiro a gente tem que saber o que é trânsito. O que é o trânsito? Vocês devem saber um pouquinho sobre o que é o trânsito, né? Mas a professora vai falar aqui o que está escrito aqui no livro. Vou fazer a leitura para vocês. Trânsito é o deslocamento das pessoas e dos meios de transporte em diferentes espaços. Então, o trânsito é quando as pessoas estão andando, se movimentando, de maneiras diferentes. Pode ser a pé, pode ser dentro de um automóvel, pode ser em cima de uma moto, em uma bicicleta. Então, todo esse movimento é o trânsito. Pode ser dentro da cidade, pode ser também na estrada, pode ser, por exemplo, quando vocês estão indo para uma chácara, para uma fazenda. Então, tudo que envolver pessoas e meios de transporte é o trânsito. As pessoas podem fazer parte do trânsito de diferentes formas. Então, assim, cada pessoa pode usar um meio de transporte ou pode ir a pé, Então, vamos observar essa cena. Aqui nós temos pessoas circulando, se movimentando em uma cidade, certo? Nós sabemos que é uma cidade devido à quantidade de casas, as ruas sinalizadas, tem faixa de pedestre, olha, o semáforo, pessoas. Então, nós sabemos que aqui é uma cidade. E daí, nós temos 3 personagens aí, muito importante no trânsito, que faz um trânsito organizado, que são os passageiros, os pedestres e os motoristas, certo? Então, se nós formos olhar, quem são os passageiros? Os passageiros, vamos acompanhar aqui, são as pessoas que usam o meio de transporte guiado por um motorista. Então, são aquelas pessoas que estão dentro do carro, mas que não é o motorista. Então, vamos aqui, esse menininho, Esse outro menino que está na moto, Quem é o motorista? O homem da frente, a criança aqui atrás. Ah, e bom lembrar, essa criancinha aqui, com certeza, ela deve ter mais de 7 anos, porque para ela estar andando de moto, não é verdade? Crianças do tamanho de vocês não podem circular na rua de moto, Então, esses que estão no banco de trás, aqui no ônibus escolar, nós temos as crianças aqui todas sentadas. Esses são o quê? Os passageiros. Mas e os passageiros? Eles andam, na rua, eles têm alguns deveres? Ou eles podem andar, fazer o que eles quiserem, tudo desorganizado? Eles têm deveres, não é verdade? Então, vamos pensar um pouquinho nos deveres dos passageiros. Você deve saber. Um dos deveres do passageiro, usar o cinto de segurança. Então, sempre que entrou em um automóvel, num carro, no ônibus, use o cinto de segurança. Outra coisa, não atrapalhar o motorista. Como assim não atrapalhar o motorista, professora? Não fazer gritos, não gritar, não brigar, não ficar de pé, não tirar a atenção do motorista, porque às vezes, se você briga, você está ouvindo uma música muito alta, tira a atenção do motorista e pode causar um acidente. Então, você vai procurar todos. E uma coisa muito importante que eu ia esquecendo, não colocar a mão para fora do veículo, do carro, nem a mão nem a cabeça. Então, passageiro,
tem que sentar, pôr o cinto de segurança e ficar o mais tranquilo possível dentro do carro, para não atrapalhar o motorista e não acontecer o quê? Acidentes. Então, aqui nessa imagem, nessas duas folhas, né? Vocês vão procurar os passageiros e vão circular eles na cor vermelha, certo? Depois, nós temos os pedestres. Quem são os pedestres? Os pedestres são todas as pessoas que estão, o quê? A pé, não é verdade? São as pessoas que andam a pé na cidade. Então, aqui no azul, tá escrito aqui, ó, pedestre. São as pessoas que andam a pé na cidade. Então, quem são esses pedestres? Olha aqui, nós temos essas crianças aqui perto da calçada. É muito importante lembrar. Pedestre sempre tem que andar na calçada, nunca no meio da rua. E quando for atravessar, tem que olhar com atenção e atravessar sempre na faixa de pedestre. Se não tiver a faixa de pedestre, que em alguns lugares não há, né? O que acontece? Atravessar com mais atenção. Olha aqui, nessa cena, né, nessa imagem, nós temos também, ó, um semáforo de pedestre. Então, tem o semáforo para os carros, né, para os veículos, e o semáforo para o pedestre. Mais na frente, a professora vai falar sobre esses dois, né? E aqui nós temos, então, essas pessoas, né, essa senhora e essas crianças, e também do outro lado da rua, quem nós temos? Olha, um senhor com o seu cachorrinho. Que interessante, né? O cachorro também é um pedestre, não é verdade? Ele está aqui no chão. E uma coisa muito importante, olha, esse senhor está levando o cachorrinho com o quê? Com a coleira, né? Então, quando você for passear com seu cachorro, com seu pet, não pode soltar ele, porque ele pode ser atropelado. Então, sempre com o quê? Sempre com a coleira. E se for levar no carro, isso é muito importante também. Se você for passear com o seu cachorrinho, se você tiver, né? Ele tem que ter o lugarzinho dele separado lá, né? Com a coleirinha, amarradinho lá com o cinto de segurança. Nada de cachorrinho solto dentro do carro, não. Tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês sabem disso. Então, aí esses pedestres, vocês vão circular na cor verde. E o pedestre, ele também tem, eu tô aqui pensando, ele também tem deveres, né? Acabei de falar aqui agora. Os pedestres, ele tem que andar na calçada, né? Sempre atravessar na faixa de segurança e principalmente observar o quê? Os sinais luminosos, né? O sinaleiro, o semáforo, sempre estar atento aos carros, porque senão pode ser atropelado, né? Aqui o motorista. Agora o motorista. Motorista, quem são os motoristas? São as pessoas que dirigem um meio de transporte. Então, são as pessoas que dirigem um meio de transporte. Estas pessoas têm que ser maiores de 18 anos, então nem criança, nem jovem, né? Pode dirigir carro ou moto. Na verdade, criança só é... O que é criança igual vocês e crianças maiores um pouco, menores de 18 anos? Só pode ser pedestres e passageiro. Então, o motorista, ele tem muita responsabilidade no trânsito. Ele pode fazer um trânsito ser tranquilo e calmo, né? Como também fazer o trânsito ser agitado, acontecer acidentes. Então, ele tem que ser uma pessoa muito responsável. Depois você conversa com a mamãe e o papai aí sobre essa responsabilidade, tá bom? E o motorista, ele tem que cuidar, olha, também aqui nós temos o motociclista. O motociclista também é um motorista. Por quê? Porque a moto, ela tem um motor. Então, o motociclista também faz parte dessa categoria aqui de motoristas, né? Motociclista e o motorista de carro, de ambulância, de ônibus, não é verdade? Então, ele também faz parte e tem que tomar muito cuidado. Cuidado com quem? Com os pedestres e também andar numa velocidade, o quê?
adequada. Então, não pode sair correndo, não obedecendo às regras do trânsito, ou muitas vezes sem ler as placas, né? O motorista, ele é responsável tanto pelo pedestre quanto pelo que ele está carregando, que são os passageiros, certo? Então, você vai procurar os motoristas aí no carro, nos carros, ó, e também na moto, né? E vocês vão circular, tá bom? Agora, existem algumas regras de trânsito para transportar passageiros muito especiais. Quem são esses passageiros muito especiais? Vocês, as crianças, né? Então, vocês que têm idade, né? Igual eu falei, menor de 18 anos, vocês do nível 2, que tem 5 e 6 anos, vocês têm que andar correto dentro de um veículo, né? Que no caso é o carro. Então vamos lá, vamos ler, vamos acompanhar aqui com a professora a leitura. Até 1 ano, a criança deve ficar no bebê conforto. Então, quem tem bebezinho em casa sabe que o irmãozinho mais novo, né? Ele tem que ficar onde? No bebê conforto. O bebê conforto é aquela cadeirinha. Então, assim, ai, tá chorando? Não pode ir no colo da mamãe, não pode ir no seu colo. Tem que ficar na cadeirinha. Isso é uma questão de quê? De segurança. De segurança para o seu irmão, para a sua irmãzinha, né? Para o bebê, para toda a família. Aqui, de 1 ano até 4 anos, a criança deve se sentar na cadeirinha. Então, aqui, criança de 1 a 4 anos tem que ter a cadeirinha, ok? De 4 anos até 7 anos e meio, a criança deve ficar no assento de elevação. Então, é um assento de elevação e muitas vezes uma cadeirinha maior. Por que, professora, é importante você ficar sentado nesse assento de elevação ou na cadeirinha? Porque o cinto, ele é feito para passar perto do seu pescoço. Então, se você senta sem a cadeirinha, ele pode te machucar. Talvez, às vezes, a mamãe, o papai, né, o tio, quem está guiando o carro, está indo bem certinho, direitinho, bem devagar. Mas eles não sabem quem está vindo atrás ou quem está vindo à frente. De repente, vem uma pessoa irresponsável e topa no carro da mamãe e do papai. E se você não estiver no lugar correto, se você não estiver na sua cadeirinha ou no seu assento de elevação, o que pode acontecer? Você pode se machucar muito. Isso é muito grave e acontece muito nas cidades. Criança querer, mas eu vou ficar em pé só um pouquinho. Eu vou ali na casa, vou ali no mercado, não preciso sentar na cadeirinha não. Mas essa ida da sua casa até o supermercado pode vir uma pessoa irresponsável, alguém que não tem muito cuidado e bater no carro e, nossa, misericórdia, não pode acontecer isso. Então, daí a importância sempre no assento de elevação e na cadeirinha. Nunca, jamais em pé, jamais com a cabecinha de fora ou o braço, né? Jamais em pé. Não, vou mostrar uma coisa para minha mãe ou para meu pai que está dirigindo. Olha isso aqui no celular. Nunca, jamais. Tá bom? Porque pode ocorrer um acidente muito grave e não é isso que nós queremos. E a criança de 7 anos e meio a 10 anos, a criança deve usar o cinto de segurança e sentar no banco de trás. Então, criança menor de 10 anos não senta no banco da frente em nenhum momento. Nem para ir na casa do priminho que é próximo, nem para ir na casa da vovó que é próximo, nem para ir ali na pracinha. Criança menor de 10 anos, sempre no banco de trás, né? E aqui tá perguntando assim, ó: de que maneira você se acomoda quando é passageiro de um veículo? Aí você vai identificar e marcar. Como que você fica? Você usa o assento de elevação? Você usa a cadeirinha? Depois eu quero ver a sua resposta, tá bom? A nossa próxima página. A nossa próxima página está falando: as crianças circulam pelas ruas como passageiros e pedestres. Igual eu falei antes, vocês, crianças, só podem ser passageiros e pedestres. Não tem como ser motorista, né? Só quando for maiores de 18 anos. É importante que se desloquem com segurança.
sempre na companhia de um adulto. Então, quando você é passageiro, você vai estar dentro do carro junto com o adulto. E quando você for pedestre, você tem que estar junto também na companhia de um adulto, porque criança não anda solto por aí, certo? E ao atravessar a rua? Ao atravessar a rua, você tem que segurar na mão do adulto. Então, assim, e observar muito bem. Nós temos aqui os 2 semáforos. Os semáforos também são importantes para os pedestres. Eles comunicam quando é seguro atravessar a rua. Então, os 2 semáforos, eles nos auxiliam, eles nos ajudam a falar que hora que eu posso atravessar, que hora que eu devo esperar, né? Então, aqui tá pedindo para vocês pintarem. Então, aqui, ó, o pare. Vocês sabem que quem vai parar? O veículo, né? Porque isso aqui é o semáforo para veículos. Então, vermelho, o veículo parou. Então, você pode atravessar, mas sempre na faixa e com muita atenção, né? Amarelo ou laranja, às vezes, né? Atenção. Então, ele aqui, atenção, tanto para o motorista quanto para o pedestre. E aqui é o nosso siga, o verde, né? Siga, o motorista do carro pode passar e você deve esperar. Aqui nós temos o semáforo para pedestre, certo? Nesse semáforo para pedestre, nós temos, ó, o vermelho, que aí você vai pintar o menininho, né? Aqui o símbolo todo de vermelho, que tá escrito pare. Então, quando esse aqui tiver vermelho, esse daqui vai estar verde, quer dizer que os veículos podem seguir, mas o pedestre tem que parar. E depois aqui de verde. Então, quando aqui está siga, o pedestre pode atravessar a rua. Já vai estar que cor? Vermelho para quem? Para o motorista. O motorista tem que parar. Então, aqui é verde, você pode seguir o seu caminho, pode passar na faixa de segurança. Vermelho, você tem que aguardar a sua vez, esperar o carro passar. E quando você terminar essa atividade, nós vamos lá para o material de apoio. No material de apoio, lá na página 54, tem o manual de instrumento para o trânsito. Manual de instrutor para o trânsito. Ô, professora, não enxergou direito. Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, o semáforo para o motorista. Então, aqui você vai desenhar um semáforo bem bonitinho para o motorista, ok? Pode olhar no seu livro. As cores no lugar certinho, colocar o nome, que acabou de olhar aí, pare, atenção, né? E siga. Aqui você vai fazer o semáforo para o pedestre. E aqui você vai fazer a faixa de pedestre. E depois tá pedindo, tá te perguntando se você realmente já entendeu sobre o que a professora acabou de explicar. Quem é o pedestre? Então, quem é o nosso pedestre? Então, você vai voltar lá na página 53 e lá na página 53 está explicando, né? Que o pedestre são as pessoas que andam a pé na cidade. Aí você vai escrever. Depois tá assim, ó. O que é passageiro? O que é o passageiro? Os passageiros são as pessoas que usam o meio de transporte guiado por um motorista, né? Aí as regras do passageiro é aquele que a professora falou, usar sempre o cinto, não atrapalhar o motorista, não colocar a mão ou a cabeça para fora, tá bom? E outras regrinhas que a mamãe ou quem estiver te acompanhando fale aí, comentem com você. Quem é o motorista? O motorista são as pessoas que dirigem o meio de transporte, né? Quais são as regras do motorista? Aí é mesmo que a professora falou aquela hora. Deve respeitar o limite de velocidade, ter cuidado com os passageiros e pedestres, ser atencioso, não é verdade? E depois a gente vai destacar essa folha, nós vamos montar uma sanfoninha, mas aí a professora vai explicar para colar lá no portfólio. Quando você fizer toda essa escrita, aqui ó, tá escrito, ó, para você escrever o seu nome, tá bom? Manual do instrutor para trânsito. Aí você vai escrever o seu nome aqui, tudo que você aprendeu sobre o trânsito. Tudo bem? Então tá. Beijos e até a próxima aula. Tchau!